Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de alegria, de paz e de serenidade. Nós hoje vamos iniciar mais um capítulo, 17º, Sede Perfeitos, o item 1, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não faz o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem ao que nos odeiam, em orardes pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo nos simples defeitos reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo o que sobre excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdade, caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se-ia a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta de sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Amigo Jesus, nesta manhã sublime, rogamos o seu amparo para todos nós, que nesta manhã entramos em conexão com o seu Evangelho, com a sua vibração, com o seu amor. Auxilia-nos, Jesus, a compreender os seus ensinamentos, alinhando os nossos pensamentos com a verdade e que possamos prosseguir nessa estrada bendita que o Evangelho vem iluminando para cada um de nós. Amparai os nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam, que todos sejam acolhidos e amparados. Olhai, Jesus, pelo planeta Terra, para que nós possamos aprender a servir o Mestre Senhor. Assim, com muita alegria em nosso coração, é que iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando aos bons espíritos o amparo que todos nós tanto necessitamos. Que assim seja. O que será esse capítulo, amigos? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E nós vamos ver como é forte esse imperativo, sede perfeitos, pois nós estamos a caminho da nossa evolução no processo ascensional há milênios, para chegarmos um dia a um nível que nos dê a alegria de sermos um espírito feliz,
libertando de tudo aquilo que tem nos trazido maiores dificuldades. Sabemos que Jesus é o modelo e guia da humanidade. É Ele que vem nos mostrar todo o valor da fé, o valor da caridade, quando Ele fala para nós que a cada um segundo as suas obras, e Kardec nos mostra que fora da caridade não há salvação. Mas Jesus, nesse item sublime do Evangelho, Sede Perfeito, ele afirma para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ver que, quando ele fala, afirma para nós: eu sou o caminho da verdadeira vida, nós implica para o nosso pensamento de que nós temos que segui-lo. Porque se nós fugirmos desse caminho, nós podemos errar, cair nos grandes engodos da vida. E nós, enquanto espíritos imortais, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E é por isso que nós precisamos respeitar cada dia mais aquilo que o Cristo veio nos ensinar, porque nós entendemos que essa perfeição é o estímulo que nós todos temos para alimentar a vontade de crescer, de compreender as dores, as provas, para que possamos alcançar a nossa libertação. O ser de perfeitos é uma afirmativa, um sentido imperativo do verbo que veio nos convidar. Mas Kardec nos traz, dentro desse item, desse Evangelho, item 1, caracteres da perfeição. Quais são esses caracteres? Para a gente saber se nós estamos dentro do caminho da verdade, compreendendo o movimento da vida. Porque a vida ela inicia no pensamento, e cada um tem um movimento divino que sai de si mesmo. Então, esse ser de perfeito, como o vosso Pai Celestial, se ele for tomado ao pé da letra, vai nos mostrar que nós chegaríamos a uma evolução, a um degrau de evolução com uma perfeição absoluta. E isso nós sabemos que não é possível, porque nós somos filhos de Deus e Deus é o Criador. Então, nós temos que buscar cada dia mais compreender que essa perfeição que nós estamos falando, ser de perfeitos, ela é uma perfeição relativa à condição de filhos para alcançarmos degraus mais próximos de Deus. E os caracteres para isso, da perfeição, o que nós vamos ter que fazer? É especialmente amar os vossos inimigos. E como é difícil amar os inimigos, porque nem sequer aprendemos a desculpar, a olhar para dentro de nós, porque nós jogamos a culpa sempre no outro. Mas aqui nós vamos ver que dentro desses caracteres, Jesus também coloca que amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, mas ele mostra o outro. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque quando eu oro para esse irmão que me ofendeu, que me caluniou, e que me ofendeu assim, porque nossos sentimentos também são muito doentios ainda, nós podemos ver que a nossa oração vai dissolvendo esses miasmas vibratórios, essas energias doentes que nos afastam. E nós vamos ver que quando ele fala sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial, nós vamos ver que é o esforço que cada um de nós temos que nos esforçarmos para aprender. E aí, nesse esforço, é que nós temos percebido o valor da espiritualização da nossa existência, como também o valor que nós temos aprendido a compreender o que seja a fé, quando ele nos mostra que nós éramos capazes de alimentar uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós não podemos negar que a fé seja uma alavanca de progresso para todos nós, e à medida que nós vamos desenvolvendo essa fé, nós vamos dissipando as nossas dificuldades. E é por isso que a palavra do Cristo, ela não é uma palavra que nos acomoda, muito pelo contrário, a palavra de Jesus é um estímulo às nossas mudanças. Então, todos nós precisamos ter essa sede, uma sede profunda de buscarmos a perfeição do espírito
vivenciando as nossas provas, compreendendo as nossas lutas, e possamos também sentir que a Terra, hoje, nesse movimento de transição, as expiações, as reencarnações expiatórias, isso tem mudado muito. Nós hoje estamos mais vivendo provas do que processos compulsórios de expiação. Isso mostra que nós já estamos a caminho desse estado de perfeição, à medida que nós vamos amar o próximo, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos de receber e dissolvendo esses sentimentos tão pesados que ainda carregamos. Porque nós precisamos entender qual é a nossa natureza íntima, amigos. Enquanto eu não compreender que o espírito, em sua íntima natureza, toda a nossa natureza divina é incompatível com o mal. E nós ainda vivemos no mal. Daí nós vamos ver que a grande luta que nós temos travado com a nossa própria consciência, que nós precisamos entender que o homem ainda é infeliz, porque ele ainda não compreendeu esse ser espiritual que ele é, e a felicidade que o espírito almeja, nós só podemos alcançá-lo no momento em que nós tivermos com os nossos sentimentos alinhados com o nosso pensamento, as nossas atitudes e, acima de tudo, as nossas ações. Porque nós estamos sendo convidados hoje não só para buscar o conhecimento, mas para sentir. Esse é o valor de hoje, sentir a necessidade do outro, sentir a dor do outro. Isso é uma característica que nós precisamos perceber de tudo aquilo que marca um espírito espírita lúcido. E é por isso que o Evangelho nos pergunta em que consiste a perfeição. E Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos por aqueles que nos perseguem. Então, dessa forma que ele está nos ensinando, ele mesmo mostra que a essência de toda a perfeição é a caridade, porque a caridade é a virtude por excelência que vai fazer com que a gente entenda que é através dos nossos relacionamentos, das nossas trocas afetivas, do respeito, é que nós vamos compreendendo as dores e as necessidades do outro, como também a nossa. Nós somos um espírito, amigos, que fomos criados para sermos felizes e não infelizes. E a felicidade que o espírito almeja, ela está justamente no alinhamento desses sentimentos que acabei de falar. Por quê? Porque os sentimentos, ele nasce na estrutura do pensamento. E são os sentimentos que movem o meu interesse, as minhas intenções. Então, a vida do espírito, ela transcorre através de muitas e muitas oportunidades. Porque o que é viver? Para muitos, viver é estar aqui na Terra. Viver é uma proposta divina de crescimento que envolve um movimento do pensamento, mas viver é para que a gente está aqui reencarnado, é para lutar. Lutar para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Para vencer a nós mesmos e gozar de tudo isso que o Pai tem nos concedido. Então, nós percebemos que as caracteres da perfeição, elas estão muito relacionadas àquilo que Jesus tem nos mostrado em todo sentido, a força de amar o teu próximo, para que nós podemos diluir aquilo que nós ainda carregamos como poeira das nossas sandálias, que são resquícios da vaidade humana. E é preciso que nós compreendamos que o sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, é o senso máximo da vida. Imagina a alegria nossa podemos pensar que por meio de tantas lutas, de tantas dores, nós conseguiremos chegar a um ponto de vitória, a um ponto vitorioso, com muitas reencarnações ainda pela frente. Mas, se nós quisermos buscar um olhar diferente para o dia de hoje, nós já podemos encarar o espírito que nós somos e compreender que a verdade é a essência divina que está
na minha consciência. Então, nós precisamos compreender que todos nós estamos dentro de uma estrutura familiar, que é o lar, que é esse cadinho doméstico, onde nós vamos modificando os nossos sentimentos e procurando burilar os nossos pensamentos. E hoje nós percebemos que o lar representa muito para nós, não um refúgio, mas um acolhimento, um lugar polarizador de amor, onde nós temos tido a oportunidade de ressarcir com o nosso passado, junto a tantos irmãos que ainda não nos olham como amigos, mas já estão no nosso lar, como filhos, como pais, como irmãos, mas com isso atenuado na forma da mágoa, do ódio que o passado muitas vezes nos proporcionou. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, no Evangelho de hoje, que uma das características muito importantes para que nós possamos avançar nesse pensamento é a renúncia, porque a renúncia ela é uma obra do aperfeiçoamento do nosso espírito, porque nós temos que renunciar aos prazeres, às questões do mundo, e não fugindo da sociedade e se isolando, mas trabalhando cada dia mais no sentido de trocar, de ensinar, de relacionar. Porque a renúncia, segundo um olhar ou um critério evangélico, do Evangelho, o que ela nos representa? É a mesma coisa eu dizer para vocês, é a capacidade moral, é uma força do nosso caráter, capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade, acima de todos os nossos interesses. E aí nós vamos ver, então, que quando temos esse olhar para colocar tudo aquilo que é na forma de prazer, de satisfação, de paixão, nós colocarmos isso de uma forma diferente e a esperança de progresso, nós vamos ver que a renúncia é uma das mais legítimas e caras afeições que cada espírito adquire para que a gente possa conseguir chegar a esse estado de perfeição que Jesus tem nos ensinado. Por isso, amigos, nesta hora do passe, gostaria de refletir se nós estamos esforçando para vivenciar esse momento que a lei nos convida, como pais, como mães, como irmãos, como filhos, mas que a gente saiba a compreender que todos nós que estamos reencarnados no mundo tenhamos um olhar diferente, porque nós sabemos que os espíritos que estão na nossa condição de filhos são obras preciosas que o Senhor nos confia para que nós possamos amar, educar. E nesta hora do passe, que não seja só para nós essa dádiva divina, mas que cada um pense naquele familiar que mais necessita e que os espíritos amigos possam olhar por todos nós e por todos eles. Rogamos a Jesus pela bênção da fluidificação da água, para que esta água se transforme em sublime medicamento, magnetizada pelo amor de tantos benfeitores. E assim, Senhor, com muita alegria, nos despedimos, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, amigos. Fiquemos com essas reflexões para o dia de hoje. Muita paz, que Jesus nos proteja sempre. Que assim seja.